Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a convidada do Bate-Papo Literário de hoje é a médica veterinária Lísia Napoleão. Desde que iniciou seus atendimentos domiciliares da Liz Pet Home Care em 2019, ela percebeu que muita informação repassada para a família do pet era esquecida ou entendida pela metade. E o e-book intitulado Bebês Caninos, Cuidados Essenciais para o Seu Pet foi lançado no último dia 21 de novembro pela editora Vitelli Publisher. E hoje a Lísia está aqui para falar sobre essa publicação feita por ela com muito carinho e responsabilidade para ajudar todos os tutores e seus pets a terem uma vida longa e saudável juntas. Lísia, querida, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. É uma honra recebê-la aqui. Eu que já estive na sua live e agora é você que está sendo recebida aqui no nosso espaço. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui para conversar sobre esse primeiro filho, digamos assim, né? Que é esse book, né? E que é uma coisa que eu já vi, logo que eu abri a Liz Pet Home Care, eu já comecei a perceber esses detalhes que iam se perdendo nas conversas, às vezes, porque tinham distrações, o cachorrinho fazia um xixizinho aqui, ou ficava aquela conversa de amigos, aquele bate-papo de amigos, né? Porque a Liz Pet Home Care é um atendimento domiciliar. E isso acabava ficando passando batido. Então, assim, poxa, mas se os meus clientes que estão sempre comigo deixam passar, imagina aqueles outros que vão em clínicas e pegam o cachorrinho, depois também o gatinho, né? Que isso é um outro filho que vem mais para frente. Como é que eles não ficam assim perdidinhos, né? E a gente vê na própria família, né? De vez em quando tem uma ligação. Mas, Lísia, como é que faz? É verdade. Aí, assim, vamos resolver tudo isso. Ô Liz, eu como mãe de pet, eu agradeço, porque realmente o e-book ele ficou muito rico de informações e muito prático de se ler também. Cada capítulo, né, fala de uma especificidade dos cuidados que tem que ter com o bebê canino, né? E uma coisa que me chamou a atenção também são as ilustrações, que ficaram a coisa mais fofa. Eu vou pedir para o Fabrício aqui colocar algumas ilustrações do livro para a gente ver, porque ele ficou muito legal e muito ilustrativo, né? Cada sessão, cada capítulo com Olha ali, que legal ficou, né? Exatamente. A ideia é reforçar, né, com os desenhos, a informação, né? Porque muitas dessas famílias também têm crianças. Sim. E essas crianças, elas ajudam aos seus pais, ou aos tios, aos avós, aos adultos dessa família humana pet, né, que é o que eu chamo, ou família multiespécie, né? Quais são os cuidados, né? Mesmo antes, quando eu elaborei esses livretos, eu ainda não tinha feito meu aperfeiçoamento em medicina veterinária preventiva, mas querendo ou não, esses cuidados essenciais desse livreto, eles são também preventivos, né? Então, tu sabendo o que vai acontecer, o que esperar, diminui muito a ansiedade dessa família e daí tu acaba sabendo o que fazer. Consegue saber se esse é o momento certo de levar no seu veterinário de confiança, no qual é o momento, quantas vezes eu vou ter que escovar, tem que escovar os dentes, tem que escovar os dentes, né? Então, todos esses cuidados para que ele não fique doente, né? Claro. O objetivo do livreto e o objetivo da prevenção é que ele não fique doente, porque ninguém quer correr para clínica, para hospital veterinário no meio da madrugada. Certamente, né? Com certeza. E assim, eu acho que facilita também, como você falou, assim, para ter uma vida mais saudável dentro da família, com pet dentro da família, porque muda muito, né, Liz? Muda muito.
Basta a gente, quem não tem pet ainda, né? Porque logo, logo nós vamos chegar a todo mundo a ter um pet, né? Porque é a nossa relação. Eu espero Essa que sim. troca que a gente tem, né? Que a gente tem com o ser humano, às vezes a pessoa não quer ter um outro ser humano, né? Muitas famílias não estão tendo filhos, ou por vários motivos, mas um pet sempre tem. É um ser que está lá para compartilhar, para dividir. E se já tu se sentando do lado de uma pessoa que não bate contigo, que você não gostou de alguma coisa que ela não falou, já às vezes estraga o teu dia. Imagina se você tem na sua casa um bichinho que está doentinho, todo o estresse que tem de, ai, ele fez xixi no lugar errado, ai, fez cocô mole de novo, ai, mas ele está vomitando, todo aquele ai o tempo inteiro, ninguém fica bem. É Nem as verdade. crianças, nem os adultos, nem os idosos, ai, vou ter que limpar de novo. Ai, eu não aguento mais gastar com esse bichinho. Ai, mas e agora? O que ele tem? É preocupação atrás de preocupação. Então, esse estresse não faz bem para o animalzinho e não faz bem para a gente. Então, para Certamente. ter uma família humana pet, uma família multiespécie harmonizada, né, como um todo, a gente tem que saber os cuidados essenciais, a gente tem que saber o que pode, o que não pode, para que essas coisas não aconteçam, para que o estresse seja evitado, né? É verdade. Ô, Liz, eu tenho muita Diga. coisa para te perguntar, porque ali, nossa, muitas dúvidas foram resolvidas. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar muito mais sobre pets, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber a médica veterinária Lísia Napoleão. Lísia lançou no último dia 21 de novembro pela Vitelli Publisher o e-book Bebês Caninos, Cuidados Essenciais para o seu pet, com orientações importantes sobre como a família humana deve cuidar do seu pequeno pet para que ele tenha uma vida longa e saudável. Lísia, voltando aqui, antes da gente continuar falando do e-book, né, e das informações que tem ali disponíveis, eu quero que você fale um pouquinho da sua trajetória. Assim, eu sei que você já tem uma carreira aí dentro da veterinária de mais de 20 anos. Conta pra gente. Na verdade, eu me formei em 2009, médica veterinária pela UDESC, mas eu trabalhei com cavalos por muito tempo. Só que a gente que trabalha com cavalo acaba não trabalhando só com o cavalo, porque todo local, né, seja um aras, seja um centro de ecoterapia, seja uma cabanha, né, sempre tem no mínimo um cachorro, que não caia um cachorro, sempre são mais. Alguns gatos, sempre tem gato, então a gente nunca deixa de atender o cão e gato também, né? A gente como médico de bicho, a gente tem uma espécie que a gente trabalha mais, mas a gente não negligencia as outras. E eu sempre fui muito cachorreira, né? Sempre gostei muito de cachorro. Gatos, eu aprendi a gostar de gatos e hoje em dia eu me digo gateira, porque a minha gata me ensinou muito. Foi minha companheira de faculdade, de mestrado e de parte do doutorado. Foram 16 anos juntas e eles me ensinaram muito, eles ensinam muito pra gente, né? E eu tenho orgulho, assim, de dizer que o meu filho é cachorreiro, é bicheiro. Que bom. Gosto de todos os bichos também, aprende de casa. E nessa trajetória eu fui trabalhar. Quando eu engravidei do Miguel, eu senti que não era mais o momento de eu continuar com os cavalos. Mas eu não ia conseguir ficar sem trabalhar com animais. Aí eu pensei, poxa, sempre tive cão, tenho gato, sempre estavam comigo o tempo todo. Vou ficar só com os cães e gatos agora, né?
e comecei a olhar para eles com um jeito diferente. Um jeito que não era só olhar para a doença deles, é olhar para eles e olhar para a família humana que envolve eles. Perfeito. Eu sentia muito isso, né? Porque eu tinha 4 cachorros e só 2 se davam. Para ir para o veterinário, eram 4 idas. Nossa. Que era a cachorra grande, os 2 pequenos que se davam, a cachorra do meu pai, que não se dava com ninguém, e a minha gata, que não dava para botar tudo num carro só. Então eu disse, poxa, vamos facilitar a vida para esse pessoal também, né? Vou à casa dessas pessoas. Vou fazer esse trabalho diferenciado no sentido de olhar com carinho, como eu queria que tivessem olhado para mim, para minha família humana pet, né? E disso a gente foi indo e vamos aperfeiçoando e encontramos a medicina veterinária integrativa, né? Com reiki, cromoterapia, aromaterapia, florais de Bach que todo mundo gosta muito de usar, né? Principalmente agora nessa época do ano, final de ano que começam os fogos, vai vir Natal, Ano Novo. Sim. E depois dessa parte integrativa veio a prevenção. O que é a prevenção? São esses cuidados essenciais do e-book e muitos outros, porque é personalizado. A gente Sim. tem que olhar para esse pet, para essa família humana pet, com um olhar único. Eles são únicos. Aquele núcleo é único, né? Então, não tem como dizer, cachorro vai tomar essa vacina, vai ser desse jeito vermífugo. Eu não vejo, não consigo mais ver assim. Eu preciso ver como é que funciona para o pingo, por exemplo, né? Sim. Como é que funciona a vida do pingo com a tua família, contigo, com o teu marido, com os teus filhos, com as pessoas que visitam, com os outros animais, né? Então, cada um é um indivíduo. Nós somos indivíduos, eles também são. São, exatamente. Isso é uma das coisas que eu falo no livro do Pingo, é essa questão de que cada cachorrinho é de um jeito. Por mais que nós tentemos adestrá-los, cada um permanece sempre com a sua essência. E falando em Pingo, eu vou pegar o exemplo dele para a gente falar sobre uma parte que eu achei muito interessante no e-book, que é a questão de quando o cachorrinho chega em casa, né? O Pingo, por exemplo, pelo título do livro, Pingo, Cachorro Feliz e Medroso, ele chegou com muito medo. E a gente ficou com muita pena. Como é que a gente faz quando o cachorrinho chega em casa? Então, quando esse cãozinho chega em casa, tá? No caso, nós estamos falando aqui dos bebezinhos, os filhotinhos. Quando ele sai do local de onde ele está, quando ele sai de perto da mãe, quando ele sai de perto dos irmãos de ninhada dele, dos outros filhotes, né, às vezes de um canil, que às vezes misturam as ninhadas ali, ele perde a referência dele. Cadê o cheiro que eu conheço da minha mãe, dos meus companheiros, da casa que eu habito? Mudou tudo. Onde é que está o meu porto seguro? O porto seguro dele passa a ser o tutor dele. O pai, a mãe pet, né? A mãe humana dele, o pai humano dele. Mas ao mesmo tempo ele continua sendo um cachorro, né? A gente tem que entender isso. A gente não pode humanizar. Ele é um bebê, mas ele é um bebê canino. Sim. Então ele tem que aprender a se comunicar como um cão também. Ele não vai aprender a falar como um ser humano nunca. Claro. Isso não tem. Então ele não vai conseguir ter esses trejeitos, mas ele precisa dessa segurança que um bebezinho também precisa. Então, quando ele chega na casa, você foi buscá-lo, né? Se você foi buscá-lo, ele já sentiu a segurança do seu colo, ele já sentiu a segurança da sua frequência cardíaca, da sua frequência respiratória, da sua temperatura. Se você chega em casa e já põe ele num canto, peraí, cadê o meu porto seguro? Aí começa a choradeira. Não, nós temos que o quê? Dar segurança para ele. Aqui está um espaço restrito, com um cheirinho, né? Porque eles são muito do olfato, com o cheiro dessa pessoa que te traz a segurança. Aqui está seu alimento, aqui está a sua água, aqui está a sua cama quentinha. Estou perto. Pronto. Vai ter chorinho? Vai ter chorinho, assim como o bebezinho quando chega em casa.
vai ter chorinho, vai estranhar um pouquinho, mas você vai estar lá. Ele vai sentir a sua presença pelo olfato, pelo olhar, você só olha para ele, para dentro daquele lugarzinho, você fala com ele. Não, e é a coisa mais bonitinha, né, gente? Filhote é uma Liz, coisa sensacional. é sensacional. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero falar muito mais sobre o e-book, que tem muito mais coisa para a gente conversar. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber a médica veterinária Lísia Napoleão. Lísia lançou no último dia 21 de novembro pela Vitelli Publisher o e-book Bebês Caninos, Cuidados Essenciais para o seu pet, com orientações importantes sobre como a família humana deve cuidar do seu pequeno pet para que ele tenha uma vida longa e saudável. Lísia, voltando, então tem tanta coisa para a gente falar, mas eu quero que você nos fale sobre... eu sei que esse livro ele vai ter uma sequência, né? Esse é o primeiro de uma série. Fala pra gente um pouquinho sobre essa série. Então, a gente quando adota ou compra, né, adquire um cachorrinho, a gente tem as 3 fases, grandes fases da vida, né? O filhote, que é o bebê canino, aí depois ele com 1 ano e 2 meses, dependendo do porte, né, desse cão, ele passa a ser um adulto. E depois, por um lado, né, graças a Deus, eles ficam idosos e vão ficar idosos por bastante tempo. Nós temos os idosos caninos, que mudam os cuidados, né? E, ao mesmo tempo, nós também temos os gatinhos, que Sim. também vem nessa mesma linha de pensamento, né? Dos bebês felinos, dos adultos felinos e dos idosos felinos, né? Cada fase tem alguma particularidade, tem alguma coisa para prestar atenção, né? Mas sempre a base desses e-books, né? Dessas coleções, são para o tutor ter uma grande ideia de como cuidar desse pet que ele trouxe para dentro de casa, né? Seja cão ou gato. Nada vai substituir a conversa que você vai ter com o seu veterinário, né? Claro. Mas aquilo ali pode dar para esse tutor, para esse pai e mãe de bichinho, um caminho, né? Um norte. Você, e se daqui... Eu cortar as unhas, não sabia que tinha que cortar a unha. Sim, tem que cortar. O porquê que tem que cortar? A gente precisa também ensinar o porquê das coisas, né? Que não adianta dizer, tem que fazer isso, tem que dar tal ração, tantas vezes por dia, dar tal água com tal pote. Não é bem assim. Tem que explicar o porquê que aquele pote não é o adequado. Né? Por que aquela ração é melhor do que a outra, né? Você comeria bolacha recheada com refrigerante todo santo dia, em todas as refeições? Isso vai ter uma consequência, né? Claro. E isso acontece para filhote, acontece no adulto e acontece no idoso. Precisa de suplementação? Não precisa? O que ele pode fazer? Ele está entediado? Quais são as brincadeiras? O que vale a pena eu fazer? Na verdade, os e-books, tanto de todas as fases, né, tanto a coleção canina quanto a coleção felina, tem brincadeiras que, né, sugestões assim de brinquedos para você brincar com o seu pet. Por quê? Para gastar energia física, mas também energia mental. A gente ficou, durante a pandemia, quase 2 anos trancado dentro de casa. Sim. Muita gente entrou em depressão. Sim, os animais também entram em depressão. Sim, eles também precisam sair, mas como eles precisam sair, né? Tem que ter uma responsabilidade, tem que ter um jeito certo dele sair de casa, dele passear, que traga segurança para ele, traga segurança também para o tutor, né? Não é deixar passear sozinho e ensinar o caminho de volta.
Então, são vários detalhezinhos, né, que trazem o cuidado, a responsabilidade que um pai e uma mãe tem que ter com o seu filho, só que de espécie diferente. Exatamente. E Liz, você falou então que vai ser, vai ter ali então os bebês caninos, depois adultos, depois idosos, né? E depois os felinos. Eu tenho uma curiosidade, existe uma conta que fazem que cada ano do humano são 7 anos do cachorro, no caso, né? Isso é verdade? Procede? Não é verdade. Não é verdade? Eu tinha isso para te perguntar. Isso é só para ter uma noção, né? Tá. Isso é só para ter mais ou menos uma noção. Mas, principalmente para cachorro, isso não funciona pelos vários portes que os cães têm. Sim. Por exemplo, um cão de pequeno porte, né, que tenha de peso adulto até uns 5, 6 quilos, ele se torna adulto com 8 meses de idade, fisiologicamente, né? Tamanho, quer dizer, porte, tamanho. Amadurecer com 1 ano e 2 meses. Já um filhote de pastor alemão, por exemplo, que é um cão de grande porte, com 1 ano e meio ele vai se tornar adulto, né? Vai chegar, digamos, aos 18 anos de idade. Humana. Sim. E se fosse um dog alemão, com 2 anos de idade ele teria essa mesma idade adulta, né? Entraria na idade adulta. Já para chegar na terceira idade canina, um cãozinho mini, né? Um Spitz, um Spitz anão, um Pinscher, esses bem pequenininhos, vão, na verdade, ficar idosos lá pelos seus 9, 10 anos de idade, enquanto um pastor alemão, né, um labrador, um golden, com os seus 6 anos de idade já se torna idoso. Então, o processo de envelhecimento é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais acelerado nos maiores e mais lento nos menores. Nos gatos é mais ou menos parecido, independente da raça, né? Os gatos, eles já vão, com 1 ano eles se tornam adultos e lá com os seus 9 anos de idade eles entram na terceira idade, né? Se tornam idosos. Já é idoso com 9 anos. Eles vão. Ô Liz, eu tive antes do Pingo, eu tive os cachorrinhos e o Chubby chegou a viver 17 anos. O veterinário disse que foi dos cachorros mais velhos que ele atendeu. E realmente essa questão da longevidade, né? Eu acho que esses cuidados são para que eles vivam bem e vivam mais também, né? É longevidade com qualidade de vida, que é o que a gente quer pra gente, né? A gente quer... Eu brinco muito em casa que eu tenho o objetivo de chegar a 112 anos. Mas eu quero chegar lá lúcida, bem, morrer de velha dormindo. Exatamente. Esse é o objetivo que a gente também quer com os pets. Que eles chegam o mais longe possível, mas se locomovendo bem, comendo bem, brincando. Claro, diminuísse o ritmo, mas brincando, sendo o mesmo filhote num corpinho um pouquinho mais velho. Não que ele tenha dores nas articulações, que ele tenha que arrancar todos os dentes da boca e tenha que comer papinha, não que ele não enxergue nada, não que ele fique com problemas gastrointestinais. Não, a gente quer que ele tenha qualidade de vida até o último dia dele. Ô Liz, eu não tô acreditando que a gente tá chegando ao fim do programa. Eu já vou te convidar para voltar, porque eu tenho aqui mais uma lista de perguntas para fazer. Mas vamos fazer o seguinte, eu sei que vai ter muita gente querendo ter acesso a esse e-book. Como é que faz? Quem quiser comprar o e-book, onde é que consegue comprar? Diz pra gente aqui, por favor. Pode me mandar e-mail, tá? No liz.pet.home.care@gmail.com ou pelo WhatsApp 48 99137 3197, tá? Que daí a gente conversa ali e esse e-book vai
por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp para baixar. Tu tens Instagram também, né, Lísia? Passa pra gente teu Instagram, por favor. Tem o Instagram também da Lispet Home Care, que é o @lis.pet.home.care. Lá tem inúmeras dicas de prevenção, tem lives ali que já estão há muito tempo lá com colegas, falando do dia a dia preventivo, né? De uma rotina de passeio. Então, tem dica lá para... Ai, que maravilha! Para quem quiser e quem não quiser também acaba aprendendo. É verdade. Quem não tem cachorro ainda, quem não tem gato ainda, acaba aprendendo. Liz, querida, meu Deus, já é um sucesso, né? Eu tenho certeza que vai vender igual água esse e-book, porque eu acho que não há quem tenha pet que não queira aprender como lidar com ele, né? Para que ele seja um cachorrinho feliz. Querida, muito obrigada e muito sucesso para você. Eu que agradeço. Já aceito o convite para as próximas, para tirar as dúvidas para os próximos e-books aí das duas coleções. E quem quiser saber mais, pode pular lá no Instagram, pode mandar e-mail, mandar o WhatsApp ali, que a gente vai respondendo, ensinando como cuidar cada vez melhor do seu pet. Perfeito, obrigada, querida, um beijo. Beijo. E eu conversei hoje com a médica veterinária Lísia Napoleão. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, à Academia Toia, que há 42 anos mantém o nosso corpo em movimento, ao IASE, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve as suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!